Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de junho de 2025. A Força Aérea Ucraniana destruiu e incendiou instalações secretas da Rússia. Isso aconteceu agora ontem e aconteceu em Zaporizhia e aconteceu também em Kursk, na localidade de Kursk. E vamos ver também confrontos no rio do Dnipro, lá no sul da Ucrânia. E quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Aqui você vê a verdade. Inscreva-se. Conto com você. Muito obrigado. A Força Aérea Ucraniana, ela incendiou instalações tidas como secretas do exército russo e destruiu equipamentos caros, equipamentos eletrônicos muito caros que estavam esperando chegar mais alguns equipamentos para complementá-los e serem usados na linha de frente. E isso foi aí a Ucrânia destruiu essas instalações secretas usando um caça da Força Aérea Ucraniana. Eles só não noticiaram que tipo de caça ele foi usado para isso. Isso aconteceu na vila de Kubalki, na região de Kursk, esse primeiro fato que eu vou contar para vocês. Estava lá um prédiozinho, uma edificação das Forças Armadas da Rússia, E ele havia lá nesse prédio muito equipamento eletrônico, principalmente para uso de drones, equipamento novo que eles estavam trazendo e já haviam testado. E ele não tinha nem mesmo munição lá dentro, para você era secreto, não era para ter muita circulação de gente. Então, quando não tem muita circulação, produtos de munições e outros sendo desembarcados, ou de logística em geral, os drones às vezes não conseguem detectar. Os drones de reconhecimento ucranianos, é uma casa normal, não tinha movimento de tropas, não tinha militares alojados lá, que quando tem também, tem movimentação, aí a Ucrânia consegue detectar com mais facilidade. Mas o que tinha de tão importante lá, isso era secreto, porque a pessoa, o agente ucraniano que está trabalhando do lado do russo, passou a informação. Ele disse que é um local secreto e daí cantou a bola o que é. Ele descobriu o que é. São sistemas de guerra eletrônica caros, segundo a Rússia, modernos, e ia começar a usá-los. Estavam esperando chegar mais alguma coisa para que eles pudessem ser usados. E não havia sinal de nada lá, é muito difícil de identificar. Aí, as Forças Armadas ucranianas, elas que normalmente têm atingido alvos importantes, muitos deles descobertos por drones de reconhecimento, como aconteceu lá em Zaporizhia, um drone de reconhecimento detectou o que é. Então, eles não atacam por atacar um prédio porque está lá, não se mexe. Mas aí descobriram que, de fato, lá tinha material que eles chamavam de secreto. O agente passou para eles aqui na vila de Kubalki e apontou na região, conseguiu identificar onde é que é. E de acordo com alguns dados, daí a Força Aérea Ucraniana mandou um caça para destruir e lançou 4 bombas guiadas de precisão. E lançou numa sequência, uma após a outra. Para elas, as bombas foram programadas, eram muito precisas, são bombas ocidentais, europeias, que elas atingiram exatamente alguns segundos, uma após a outra, exatamente no prédio. E aí o prédio foi a pique, ou seja, caiu, desmoronou, não tem mais prédio e todo o equipamento foi destruído, confirmado depois pelos agentes em terra, que passaram a informação disso que aconteceu na vila de Kubalki, trazendo esses prejuízos muito grandes ao exército da Rússia. Enquanto isso, também, lá na região de Zaporizhia, a maneira de descobrir foi diferente, porque era não apenas uma edificação, mas uma edificação onde ficavam as munições, então era um depósito de munições, e outras de edificações não longínquas dali, próximas, onde tinham tropas. E aí os drones de reconhecimento que ele identificou o depósito de munições quando chegaram caminhões que começaram a descarregar as caixas, que puderam ser vistas, depois analisadas pela inteligência ucraniana, que de fato eram
depois não, praticamente no mesmo ato, né, com os agentes que trabalham na linha de frente, mas estão do lado ucraniano, que eram munições. Aí eles pediram para vir um avião, que eles mandaram um MiG-29, também lançou essas bombas de grande precisão e destruiu totalmente o depósito de munições e também aquelas tropas que estavam na região, ou seja, não ficou ninguém para contar a história, tanto em Zaporizhia quanto na região de Kursk, ou seja, é outra grande vitória para o exército ucraniano. Então são essas instalações secretas que foram queimadas pela Ucrânia. Enquanto isso, na região do sul da Ucrânia, ali na região de Kherson, uma lancha de ataque do exército russo, com 15 fuzileiros navais, estava atravessando o Dnipro. Ela foi detectada pelos ucranianos e que estavam em lancha também. Eles caçaram eles, já esperaram eles chegar. Aí os ucranianos saíram do lado de uma ilha onde eles não viram e perseguiram e destruíram essa lancha russa, trazendo a baixa total para os soldados naquela lancha de assalto que estavam tentando chegar à margem ucraniana. Eles acharam que não devia ter ninguém observando, né, e os ucranianos já desde quando eles saíram da outra margem, estavam vendo eles se aproximar, e aí eles imediatamente destruíram essa lancha, juntamente com todos os elementos, todas as pessoas militares do exército da Rússia, que não sobrou ninguém. E eles já tiveram uma tentativa, na realidade, eles estão tentando descobrir onde é que existe mais facilidade para uma penetração, né, nas defesas, inclusive ali naquele lado do rio. E eles até agora não têm conseguido com nenhum sucesso desembarcar, né? Nem com contingentes pequenos como esse, em lanchas de assalto que andam muito rapidamente, né? Então foi um fracasso e outra vitória para a Ucrânia, que ali vai ser muito difícil eles atravessarem se eles vierem pela travessia do rio. Não tenho dúvida nenhuma, ali pelo rio Dnipro. E no teatro de operações como um todo, os russos atacaram 175 vezes, não houve grandes movimentações assim, no sentido de mudar posições, deles conseguir penetrar nas posições, absolutamente não aconteceu isso. E apenas contra Pokrovsk, 44 ataques que os russos fizeram contra a região de Pokrovsk. E também em todo o teatro de operações eles fizeram 51 ataques aéreos, utilizaram 4 mísseis ali no teatro de operações e 85 bombas guiadas. Além disso, eles também caiu bastante o número de drones, 975 drones, né? Kamikazes Shahed, para atacar, e também realizaram 3.700 tiros de artilharia, aproximadamente, contra as posições do exército da Ucrânia, também sem nenhum sucesso. E também na região de Pokrovsk, eu já disse, quando eu falei, né, Pokrovsk, eles atacaram 44 vezes, acho que eu não disse não, perdão, 44 vezes também sem sucesso, desde o início da madrugada de ontem, já depois da meia-noite, até agora, o final da noite, 44 vezes eles tentaram atacar as posições. Em Toretsk, 16 vezes os russos tentaram entrar em Toretsk e também não conseguiram. E tem havido bastante combates, muito sangrentos, mas o exército ucraniano como um todo, como um bloco todo ali em todo o teatro de operações, desde a região do sul ali, de Kherson, Zaporizhia, passando por Donetsk, Luhansk, tem segurado a barra até lá, Sumy, Kharkiv, etc., e uma série de localidades no meio disso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. A você que não é inscrito, peço que se inscreva, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.